Bem-vindo à continuação do curso Construção do Caráter e Felicidade, a contribuição da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial para a paz. Com a aula de hoje, a importância da adultez para a construção do caráter. Lembramos que o objetivo desse curso é afirmar a importância da construção do caráter para que o ser humano seja feliz e mostrar um caminho com base na teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial para que todos se apliquem na busca de uma atuação consciente e racional no mundo. Única forma de se alcançarem a felicidade e a paz. Antes de abordar o tema da aula de hoje, vamos retomar o conteúdo das aulas anteriores. Na primeira unidade, nós vimos que a felicidade é a meta natural do ser humano. Sempre bom lembrar, a gente esquece que o objetivo da vida é ser feliz. E o caminho para ser feliz é a construção do caráter. E este é o caminho que estamos oferecendo a você. Na segunda unidade, explicamos a relação entre psiquismo e construção do caráter, demonstrando inicialmente que a construção do caráter é um processo de aprendizagem, pois exige conhecimento e autoconhecimento. Processo esse que exige a informação e a formação, os dois componentes que se complementam no processo educativo. Entendendo a evolução da personalidade como consequência do desenvolvimento do caráter, nós clarificamos o conceito de personalidade e explicamos a importância de cada um dos seus componentes na construção do caráter. Explicamos, assim, o papel do campo vivencial, da percepção, da emoção, da inteligência, da consciência, da moralidade, da sexualidade e da religiosidade para a construção do caráter, que deriva da racionalidade e é o sistema de valores desenvolvido pelo ser humano a partir das suas experiências. Nessa unidade, a terceira, cujo tema é a construção do caráter e a sua relação com o esquema evolutivo do ser humano, nós descrevemos o desenvolvimento da personalidade e como que o caráter se desenvolve em cada um dos estágios da sua evolução. Para isso, apresentamos o esquema evolutivo do ser humano como um todo. Depois tratamos da infância e da adolescência do ser humano em cada um dos seus estágios. Vimos que, na infância, do nascimento aos 9 meses, a criança é um ser de angústia, incapaz de satisfazer as suas necessidades, porque não consegue se ver diferenciado do ambiente. Daí a necessidade de ter uma individualidade para construir o seu caráter próprio. Vimos também que dos 9 aos 18 meses, a fase da fobia, a criança é um ser de medo, que se aflige ao recordar a angústia, e por isso cede ao ambiente para não se sentir só. Daí a necessidade de ter autoestima para construir o seu caráter próprio. Dos 18 meses aos 3 anos, a criança, a fase da obsessão, é um ser de cólera, que se irrita por ter medo da angústia e por isso reage à sua dependência, o que mostra a importância de buscar a independência, de ter independência para construir seu caráter próprio. Dos 3 aos 6 anos, a criança é um ser de farsa, já capaz de disfarçar a sua raiva, o seu medo e a sua angústia para ser aceito, o que mostra a importância da liberdade de manipular para construir o caráter próprio. E terminando as fases da infância, dos 6 aos 12 anos, a fase da latência, vimos que a criança é um ser prático, já capaz de ter um caráter próprio por causa da sua recém-adquirida consciência reflexiva, que lhe permite buscar com racionalidade as soluções concretas para os problemas, o que mostra a necessidade de ser honesto para construir o caráter maduro. O adolescente é a pessoa que está revendo a instrução e a disciplina recebidas.
Dos 12 aos 15 anos, o pré-adolescente é um ser querelante, essa palavrinha nova que vocês aprenderam, que se revolta agressivamente contra a criação que teve, o que mostra a importância de ter uma identidade, de ser ele, para construir o seu caráter maduro. E na segunda fase da adolescência, dos 15 aos 18 anos, o adolescente propriamente dito é um ser pacificador. Paz e amor. Ele aceita a educação que recebeu com medo dos conflitos e busca viver com paz e amor, o que mostra a importância da cordialidade, cordes, coração, para a construção do caráter maduro. Feito esse resumo, nós vamos ver na aula de hoje uma visão geral da adultez. Você deve estar se perguntando, adultez? É estranho, porque existe infância, adolescência, e no dicionário Hawais e Aurélio não existem a palavra adultez, que seria o substantivo. Fala-se em vida adulta, maturidade. Adultez é uma palavra cunhada pela autora da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico-existencial. É um substantivo que diz respeito justamente à idade da fase madura, da pessoa que está preparada para viver. Né? Daí é uma palavrinha nova, mas que já está aí cunhada e que já é de uso, né, há muitos anos, desde que a teoria psicoterapêutica foi criada. Ao final da aula, esperamos que todos vocês sejam capazes de compreender o papel da adultez na construção do caráter. Como a adultez tem fases bem características, a adultez jovem, a adultez madura e a adultez velha, cada uma delas será objeto de uma aula específica. Agora, o nosso objetivo é apenas introduzir, fazer uma síncrese do que significa a adultez e a sua importância para a construção do caráter maduro. Vamos então colocar o pé no caminho e conhecer a adultez do ser humano. O que é ser adulto? Ora, adulto é o ser humano que se encontra preparado para existir, para conviver, para participar da vida com consciência e com responsabilidade. Quando nós falamos da infância, nós dissemos que a infância é uma fase de preparação para a vida. Quando falamos da adolescência, nós dissemos que a adolescência é o auge da preparação para a vida. A adultez é a fase que a pessoa já está preparada para a vida. Ela já se formou, ela já tem um caráter próprio e maduro para atuar no mundo com responsabilidade e com consciência. Por isso a importância de preparar as pessoas, de formar as pessoas para que elas sejam adultas, para que elas atuem nas comunidades de uma maneira ativa e contributiva, colaborando para o bem-estar das pessoas e procurando também, claro, ser feliz. O desenvolvimento do adulto permite a ele atingir uma estabilidade duradoura, uma consistência mesmo, pois ele já conhece a si mesmo e ele busca o tempo todo conhecer a realidade para buscar com liberdade, sabendo o que quer da vida, aquilo que ele precisa para ser feliz. Então, o seu trabalho é saber o que está fazendo da própria vida, que é o conceito de liberdade, saber o que está fazendo da própria vida. E se vigiar continuamente para verificar a correspondência entre as suas ideias e a realidade. O preço da liberdade é a sua eterna vigilância. Então, se liberdade é saber o que se está fazendo da própria vida, vigiar-se é um corolário da liberdade para que você não fuja daquilo que você quer. E isso vai exigir
uma unidade de pensamento, uma busca de correspondência entre a sua ideia e a realidade. As etapas do período adulto são a adultez jovem, que é dos 18 aos 30 anos, quando o adulto jovem consolida a sua vivência em grupos, em comunidade, e percebe que participa, é parte dessa comunidade. A adultez propriamente dita, dos 30 aos 60 anos, quando se interessa pela comunidade total, a humanidade. Nós vamos chamar também a adultez propriamente dita também de adultez madura. E terceira etapa, a adultez velha, dos 60 anos em diante, quando o seu viver é um constante comungar e servir. Podem ocorrer pequenos atrasos ou pequenos adiantamentos nesta cronologia, que são considerados normais. E grandes adiantamentos e grandes atrasos são considerados excepcionais. Nas 3 fases da adultez, o adulto consolida o seu caráter maduro, consciente de si, da sua interdependência e da sua participação nas comunidades, na humanidade como um todo e no universo. Repare que na infância é uma fase de dependência. Na adolescência é uma fase de contradependência. E na adultez é uma fase de interdependência. Repare que não há independência. Todos nós dependemos uns dos outros, mas o adulto ele é interdependente porque ele se sabe parte da comunidade. A adultez, então, é o período da realização da vida para o qual o indivíduo foi preparado desde sempre. E é o período de preparação para a morte, que não era explicitada anteriormente. Na próxima aula, vamos abordar a primeira fase da adultez, a adultez jovem, em que o ser é comunitário, ele participa da comunidade, ele se sabe parte dos grupos do qual ele faz parte. Por isso a palavra participar também tem uma importância muito cara ao adulto. E vamos relacionar o ser comunitário, esse adulto jovem, com a construção do caráter maduro.